Vamos lá, então, né? Então, boa noite aí também para vocês que estão no YouTube. Estou aqui pelo Instagram e pelo YouTube, começando o episódio número 4 da série Bate Asa, o conhecimento que é rápido, que te faz voar. Hoje com um tema super legal que é: quero iniciar minha produção e agora? O que eu faço? Né? Então, eu quero trazer para vocês, é claro que não dá para destrinchar item por item, mas eu quero trazer sim alguns elementos importantes para vocês percorrerem, se aprofundarem, tá? E isso não está no YouTube por enquanto, agora vai estar, mas não está no Google. São conhecimentos que vêm de uma bagagem, um compilado de vivências que a gente trouxe para vocês, para encurtar o caminho de vocês na entomocultura, para fazer com que vocês não errem aquilo que eu já errei um dia. É, então é isso, né? Sem mais delongas, porque o objetivo da nossa série Bate Asa é ser ligeiro, 20 minutinhos, 20 e poucos minutos, com conhecimento direto ao ponto, rápido, mas que vai fazer você voar, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje aqui é: poxa, quero iniciar minha produção de insetos, seja Tenebro, seja BSF, o que eu tenho que fazer? Né? Então, o primeiro ponto, pessoal, que é muito importante, é vocês terem um plano de negócios, tá? A turma aí chama de business plan, né? Você pode entrar no Google, tem um monte de modelo disso daí, tem uns mais simples, modelo Canvas, modelo mais elaborado, com vários itens. O fato é que a gente vai percorrer hoje aqui alguns elementos que vão te ajudar a compor esse documento, que, como eu disse, pode ser mais enxuto, pode ser mais complexo, mas muito importante vocês terem um planejamento na mão, tá? Isso daí vai envolver um planejamento financeiro, um planejamento comercial, um planejamento de produção, um planejamento de marketing, tá? Então, alguns itens disso daí a gente vai percorrer aqui hoje. Então, dedique tempo a fazer o seu plano de negócios, ou então contrata alguém, tá? Tem um monte de consultor aí no mercado, chama alguém para te auxiliar nisso daí, porque é o documento que vai ou fazer você captar mais recurso no mercado, investimento, ou vai diminuir as suas chances de erro, vai te dar um norteamento para onde que sua entomocultura, onde sua criação de insetos tem que ir, tá certo? E o primeiro ponto, inclusive, foi o tema do episódio 1 da nossa série, que é definir a espécie que você vai produzir. Tem muita gente que define a espécie sobre, assim, puxa, eu ouvi falar sobre Tenebra, eu ouvi falar sobre BSF. Dá uma estudada nas espécies, veja as características de cada um. Assista o episódio 1 da série Batiasa, que está disponível aí no YouTube, está disponível no Instagram do @proteína de inseto também. A gente percorreu lá prós e contras de cada espécie, tá? Enfim, tem várias outras espécies no mundo, além de tenebro comum, tenebro gigante e BSF. O fato é, quem vai definir a sua espécie, para além do seu gosto, é a sua estratégia comercial. Qual público que você vai atender? Qual que é o preço que esse público está disponível a pagar? E como que você vai fazer isso? Pesquisa de mercado. Tá? Troca ideia, ou com quem já está nesse mercado, ou com os potenciais clientes. Vejam o gosto deles, se eles gostam mais de uma larva de tenebra ou de BSF, ou se gosta de grilo ou de barata, enfim. Dá uma pesquisada no seu público-alvo, que é ele que vai te dizer esse norte de qual espécie produzir, tá certo? A segunda coisa que relacionado a isso, né, uma consequência disso daí, é a sua persona. O que é a famosa persona que a gente tanto fala aí? O pessoal do marketing gosta de falar muito de persona. Persona é o seu público-alvo personificado. Quem é o seu público-alvo se fosse para descrever em forma de uma pessoa? Grosseiramente falando, ele é velho, ele é novo, ele gosta, os gostos dele, classe social, região. Você pode segmentar o seu público-alvo de diversas maneiras, tá? A persona, então, no caso dos insetos, além desses segmentos que eu acabei de mencionar, basicamente existem dois grandes grupos, que é o mercado consumidor final de clientes. Pô, o cara é criador de pássaro, ou o cara é psicultor, o cara é aquarista, né? Ou no mercado mais B2C, né? Que é desculpa, o B2B, que é esse mercado B2B? É quando você vende para outras empresas, né? Sejam distribuidores, sejam fábricas de ração. Quem é essa fábrica de ração que vai comprar? É de pet, é de frango, é de suínos e assim por diante, peixe ornamental.
Então, definir a persona, ela vai basicamente já te dizer muita coisa sobre qual espécie que você vai produzir, volumes de produção. Então, assim, ó, uma fábrica de ração, não, eu quero vender para fábrica de ração. Não adianta você chegar lá com meia dúzia de potinho, com 20 gramas de larva desidratada dentro de cada um. Você tem que ver o que essa persona está querendo comprar. Poxa, é de tonelada, ela quer que entrega por semana, é quinzenal, né? Então, ou não, o público-alvo é o consumidor final, é o B2C, né, que a gente fala, né, de business to consumer. Poxa, quem que é esse cara? Eu estou vendendo para o cara que cria ave ornamental, pássaro, eu estou vendendo para o cara que cria peixe. E por que isso é importante? Porque com cada persona você tem que se comunicar de uma maneira diferente, tá? Você tem que posicionar o seu produto para atender as demandas, as dores dessa persona, tá? Outro item que a persona vai te definir é se o seu inseto vai ser inteiro, desidratado, se ele vai ser vivo, se ele vai ser em forma de farinha, tá? Por quê? Porque cada persona vai querer uma coisa diferente. Então é difícil você chegar por poxa, minha persona é o aquarista jumbo. O aquarista jumbo é o que cria peixes grandes, etc. Você não vai vender inseto em forma de farinha para esse cara. Esse cara quer a larva inteira desidratada. Ah, a minha persona é fábrica de ração para suínos. Puxa, provavelmente você não vai vender nem larva viva, nem larva inteira. Provavelmente seu produto vai ser a farinha, porque ela se mistura muito mais fácil em rações fareladas, ou então peletizada, enfim. Definir a persona também vai definir a forma de processamento dos seus insetos, o volume disso daí e até a precificação. De antemão, consumidor final paga bem mais caro. Tá? Quanto que está o quilo de inseto hoje no mercado? Se entrar no Mercado Livre, você vai ver lá um monte de gente vendendo potinho de inseto, puxa, potinho de 30 gramas, 50 gramas, a 40 reais, 30 reais, sai. O quilo, se vender pacotinho de 1 quilo, a 250, 300 reais, uma margem altíssima. Claro que esse preço não se aplica à fábrica de ração, que vai fazer ração para cães, gatos, aves, suínos, peixe. Fábrica de ração, como o volume de compra vai ser maior, eles vão jogar o preço lá para baixo e as matérias-primas com que você vai concorrer, que a gente chama de benchmark, né? E isso daí vai também definir um pouco do norte do seu preço, tá bom? E claro que a argumentação vai ser sempre o valor nutricional aliado à sustentabilidade, coisa que pouco ingrediente tem no mercado hoje de nutrição animal, tá certo? E claro que eu estou falando de nutrição animal também, porque a nutrição humana são outros 500 que a gente poderia fazer um episódio aqui só para falar de nutrição humana. Pessoal que está ao vivo aí no Instagram, vocês gostariam do tema nutrição humana aqui? Me ocorreu agora. Por favor, deem um like aí, caso vocês achem interessante, tá? Que a gente pode ver isso daí. A vantagem de estar ao vivo é essa, né? Que a gente pode interagir, pode trocar ideia. Me digam aí, por favor, sobre nutrição humana. O Wexley, Jonathan já falou que sim. Roça dos Umbuzeiros já falou que sim. Maravilha, turma. Vai me dizendo aí, porque eu faço isso aqui, eu faço essas lives, no fim das contas, para vocês. Então, quem está ao vivo aqui no Instagram tem a oportunidade da interação. E é para vocês, é para demanda, para as dúvidas de vocês, tá? Marcos Neves falou que sim também. Maravilha, turma. Então, falei da persona. Outro item importante que vai estar lá no seu plano de negócios. Outro item que vai estar não só no seu plano de negócios, mas no seu planejamento financeiro também, né, que é parte do plano de negócios, é o local onde que você vai colocar essa empresa. Pô, você vai fazer num cômodo que você tem no quintal da sua casa, você vai fazer num sítio, você vai arrendar um galpão, tá? Então, o que eu posso falar sobre local, né? Para quem está querendo iniciar, lembrando que o tema da nossa live hoje é Quero Iniciar Minha Produção. Para quem está chegando aí agora, episódio número 4 da série Bate Asa, quero começar minha produção e agora, né? Então, o local, basicamente, para quem vai vender em grandes volumes, para fábricas de ração e etc., a produção de insetos ela vai ser georreferenciada, ou seja, ela vai atender um raio próximo, aí eu posso chutar, sei lá, 300, 400 quilômetros no máximo. Por quê? Porque a matriz logística do Brasil ainda é rodoviária, ou seja, muito cara. Preço do óleo diesel, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo aí, né? Portanto, você dificilmente vai produzir em grande escala
no interior de Minas, no interior de São Paulo, e vender para Manaus, para, sei lá, para Recife, porque a logística provavelmente vai inviabilizar o preço do seu produto. Todavia, para negócios que são para o consumidor final, só tomar uma aguinha aqui, para negócios que são para o consumidor final, você consegue sim, pela logística de correios e transportadoras, vender os potinhos para grandes distâncias, tá? Por quê? Porque a margem do produto é muito maior, né? Então, você vai vender o quilo do inseto a 200, 300 reais, o potinho vai ser bem fracionado, portanto, você consegue colocar no correio esses potinhos e ele entrega no Brasil inteiro sem que o preço inviabilize tanto, tá bom? Então, o local vai depender não só da sua estratégia comercial, mas obviamente também do seu manejo. Então, poxa, eu quero criar BSF, vai ser difícil você criar na Antártida, né? Ou sei lá, no norte da Suíça. Ah, mas professor, tem produção de inseto lá? Tem, só que o local é 100% climatizado, né? Nós no Brasil temos a vantagem competitiva violenta de estar num país tropical. Portanto, as nossas condições, o nosso clima, naturalmente aqui é muito mais favorável do que qualquer país europeu, canadense, Estados Unidos, norte meio para cima, né? Então a gente tem uma vantagem competitiva, avalie o local, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista produtivo também, tá? Outra coisa importante do local é possibilidade de escala. Então, assim, começa pequeno para ir escalando a sua produção, e mudar de local é uma coisa ruim, até mudar de casa é ruim, imagina mudar uma produção, uma indústria, né? Então, vê um local que você pode expandir a sua produção dentro do mesmo local, tá bom? Outro item para quem está querendo começar aqui que você vai ter que pensar aí, substrato, claro, substrato é o que o inseto vai comer, o que tem disponível na sua região. Para tenébrio, posso citar tenebro, grilo, mais fácil, por quê? Porque come commodity agrícola, tá? Farelos vegetais. Para BSF, resíduos orgânicos. Então, dá uma estudada no mercado, o que tem disponível. Para quem não assistiu, o episódio número 2 da nossa série Batiasa foi sobre isso, sobre nutrição de larvas. A gente falou como nutrir larva de tenebro, como nutrir larva de BSF. Dá uma olhada aí no nosso canal do YouTube, no episódio número 2, e pense, porque o substrato, pessoal, dica de ouro aí para vocês que estão acompanhando, é o coração da produção de insetos, tá? Principalmente a da BSF. Já disse, tenebro como come commodity, a relevância disso é um pouco menor, porque commodity, claro que varia o preço de acordo com a região, mas em teoria você encontra trigo em qualquer lugar, soja em qualquer lugar, milho em qualquer lugar, tá? Agora o resíduo, o mercado de resíduos, ele é um pouco mais peculiar dependendo da região, e é o coração da produção de BSF, então fiquem atentos ao mercado de substratos, tá bom? Outro item que eu quero falar aqui para quem está querendo começar a sua produção, também foi o episódio número 3 da nossa série Batiasas, que foi sobre equipamentos. É interessante que a gente está no episódio número 4 ainda e já temos uma porção de conhecimento para vocês consultarem, né? Esse é o nosso intuito aqui, inclusive. Episódio número 3 foi sobre os equipamentos. E o que a gente falou nesse episódio de equipamentos? Como não errar na compra de equipamento, porque equipamento é caro. E o que dá para fazer com equipamento, o que dá para fazer manual. A gente explicou o conceito de equipamento importante e o equipamento essencial, né? Então dá uma olhada lá também. Basicamente é o seguinte, vai começar pouquinha larva, dá para começar no manual sem problemas, uma peneira manual, dá para começar, tem até moinho manual, né? Desidratadora caseira. Agora foi para uma escala no nível 2, vai ter que dar uma mecanizada. E aí entra um ponto importante do seu planejamento financeiro, é o custo que tem de mão de obra e o custo que tem de equipamento. Regra geral, equipamento tem que se pagar num curto espaço de tempo, até 2, 3, 4 anos, o equipamento se paga, tá? Então, fique esperto, pense na sua linha de equipamentos, tá bom? Obviamente que o próximo item aqui, e esse eu quero me aprofundar um pouco mais, é o planejamento financeiro propriamente dito. Claro que todos os elementos que a gente colocou até agora fazem parte do planejamento financeiro. Mas o que eu quero colocar extra nesse item planejamento financeiro é
Duas coisas primeiramente, para quem está iniciando, né? Quero começar, e agora? Primeira coisa, da onde que vai vir o dinheiro? Vai vir do seu bolso? Você vai chamar algum sócio? Você vai a mercado abrir rodada de investimentos? Por que isso é importante? Porque você tem que prever não só o que a gente chama de CAPEX, que é o custo para você, é o investimento para você montar, né, a sua produção, seja capital imobilizado em galpão, construção civil, seja compra de equipamentos, tá? Mas além disso, se preparem para um caixa operacional, para você queimar um caixa alguns meses da sua produção, até que o seu plantel se estabeleça, até que você abra mercado, tá? Então tem muita gente que vai começar e não pensa nisso daí. Aí o cara tem lá um dinheirinho guardado, vai, compra os primeiros equipamentos, compra as caixas plásticas, a primeira muda de insetos ali, né, os reprodutores para iniciar o plantel, e aí tem uma dificuldade de vender no primeiro mês, no segundo mês, porque ele está dedicando muito tempo ao manejo, ainda é muito manual a produção, e aí de repente não abriu o mercado, ele não conseguiu vender, e o dinheiro vai acabando, o que ele faz? Vende os equipamentos, vende as caixas, por preço de banana, toma um preju danado. Então se planeje, você que está querendo iniciar, dá uma planejada não só no CAPEX, que é esse capital de investimento, mas sobretudo no OPEX, é o custo operacional, tá? Tenha uma boa planilha, isso faz parte do seu planejamento financeiro, faz parte do seu plano de negócios, tá? Dá uma estudada nisso daí no Google, vê, ou então chama alguém para te ajudar com isso daí, tá? Olha, é essencial para você, como diz aqui em Minas, né, não dar com os burros na água, tá bom? Então, no fim das contas, o que eu quero dizer para vocês é que a empresa, a produção de insetos, ela tem que ser lucrativa, ela tem que ser uma empresa de verdade. Tem muita gente que começa por hobby, né? Começa fazendo, deixa eu começar aqui porque eu gosto muito de inseto, eu já mexo com galinha, já mexo com piscicultura e vou iniciar minha produção de insetos. Por favor, pessoal, planeje, dê uma estudada, dedique tempo a isso daí e trate a sua produção de insetos como uma empresa. Ela tem que ser lucrativa, ela tem que te dar retorno, tá? Seja para alimentar os seus próprios animais, você vai economizar na ração deles, seja para você vender esses insetos no mercado depois, tá? Que foi muito do tema que a gente falou hoje. Então, se planeje, dedique tempo estudando. Professor, mas como que eu vou dedicar tempo? Onde que eu vou encontrar esse tipo de informação? Puxa vida, olha, a série Bate-Asa, você vê, a gente está no 4º episódio, já tem uma porção de conhecimento ali. Nosso Instagram já tem muito post legal lá. Muito pouca gente sabe, mas tem um blog também, www.proteinadeInseto.com. Tem um monte de artigo lá, gratuito, eu estou dedicando meu tempo, eu juro para vocês que eu estou dando o meu máximo para levar conhecimento técnico para vocês não darem com os burros na água, não terem prejuízo, ao contrário, eu quero que vocês tenham lucro, eu quero que esse mercado de proteína de inseto exploda no Brasil, e porque eu acredito na sustentabilidade, eu acredito na nutrição animal de qualidade, eu acredito até na nutrição humana, que ela tem que ser mais sustentável, tá? Tá crescendo gente demais no mundo, enfim, a gente tem que cuidar do nosso planeta, e é por isso que eu dedico tanto tempo para essa cadeia produtiva, minha querida entomocultura, tá? No mais, turma, a gente já publicou livro também, tá gratuito lá o livro, o nosso livro a gente publicou tem 1 ano e pouco, 2 anos atrás, chama Insetos para Nutrição Animal no Brasil, Aspectos de Produção e Regulatórios. Tá lá no nosso blog disponível. Quem entrar no nosso Instagram, @proteína de inseto, no link da bio, tem lá o link para você baixar esse livro gratuito, tá? No mais, Google Acadêmico, vai lá, digita, procura por palavra-chave em inglês, e aí é uma carência, a gente tem pouco material em português, a maioria do material está em inglês. Dá uma olhada lá, estuda, se dedica. Professor, mas eu não tenho tempo de estudar, não sei ler inglês, eu estou com preguiça de ler um livro inteiro. Puxa, chama alguém que conhece do seu lado, contrata uma consultoria técnica, sei lá, pessoal. Só não entra de gaiato, porque a chance de dar errado, ela vai diminuir se você se planejar, tá bom? Tem muita gente até que me pede curso, professor, monta um curso disso daí, eu tô até vendo essa possibilidade, não é fácil, tem que dedicar muito, até que monta as aulas e grava e divulga e etc., mas estou vendo a possibilidade de fazer isso também. É isso, pessoal.
O que eu quero dizer para vocês hoje é, quem está querendo iniciar a sua produção, se planeje, tá? Já falamos de plano de negócios hoje, falamos da escolha das espécies, que está no nosso episódio 2 aí da série, episódio 1, desculpa, da série Batiasa. Falamos da definição da persona, que é esse seu público-alvo médio, tá? Dos canais de comunicação com essa persona. Falamos do local, tá? Estratégias comerciais relacionadas ao local, tá? Estratégias comercial e produtivas. Falamos também da questão de mecanização da produção, para você colocar isso em vista. Falamos do planejamento financeiro e, no mais, a mensagem final é: planeje-se, dedique-se, estude ou chama alguém que entenda para ficar do seu lado, porque a entomocultura é para ser lucrativa, ela é inovadora, a gente está com uma janela de oportunidade gigante na mão e no que depender de mim eu estou à disposição de vocês. Vou ficando por aqui no YouTube, um grande abraço. Online eu continuo ao vivo aqui no Instagram, respondendo as perguntas ao vivo. Então, para quem está no YouTube, um forte abraço, continuo aqui no Instagram agora.